São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, guardai-nos e defendei-nos no combate. Glória a Deus, amém? Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar com vocês nessa noite para partilhar a palavra de Deus, poder testemunhar do amor do Senhor, porque essa noite o Senhor nos leva a vivenciar o seu amor, a testemunhar a sua graça. Então é importante que possamos abrir os nossos corações, deixando Deus fazer o que Ele quer em nossas vidas, porque Deus essa noite Ele quer de uma forma muito profunda adentrar os nossos corações, curar as nossas feridas, responder ao nosso clamor. Deus é resposta para a nossa alma, para o nosso coração nessa noite. Deus quer falar aos nossos corações de uma forma poderosa. Amém? Meu nome é João Paulo, sou da paróquia Rainha da Paz, região do Capão Redondo, faço parte do grupo de oração Amor da Cruz, estou coordenador desse grupo de oração. E é com alegria imensa que estou aqui para poder partilhar da palavra do Senhor. Já faz mais de 20 anos que estou na caminhada, quando tive meu encontro pessoal com Jesus, onde o Senhor tocou meu coração, onde o Senhor curou as minhas feridas e restaurou a minha vida. O chamado do Senhor foi para que eu pudesse dar continuação à sua missão, que eu tomasse posse da graça e do amor do coração dele e pudesse testemunhar esse amor. E aqui estou, para a honra e glória de Deus. Vim não pelo meu nome, mas em nome de Jesus, para ver a graça de Deus acontecer, para ver o Evangelho acontecer em nossas vidas, para ver cura e libertação em nome de Jesus, para ver os nossos corações sendo restaurados pela graça de Deus. Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite vamos partilhar uma palavra que é muito preciosa do profeta Jeremias e que traz um tema de reflexão onde Deus quer falar aos nossos corações. É uma palavra poderosa, é um tema que Deus está falando de uma forma muito íntima ao coração de cada um de nós. O tema é: vós me procurareis e me encontrareis. Vós me procurareis e me encontrareis. É uma palavra de Deus ao nosso coração, onde o Senhor está dizendo bem claramente que ao procurar por Ele, nós vamos encontrá-lo, porque Deus é um Deus que se deixa ser encontrado, não é um Deus oculto, não é um Deus que se esconde, que foge da sua criação, que foge dos seus filhos. Não, Deus é um Deus presente, vivo, que se manifesta, que fala ao seu povo, que direciona o seu povo. Ao longo da história, Deus tem se comunicado, tem falado ao seu povo de uma forma muito clara. Deus usa os seus profetas para profetizar a sua vontade, para deixar claro ao coração do seu povo a sua alegria, a sua tristeza. Por isso que os profetas exortavam, por isso que os profetas consolavam, por isso que os profetas direcionavam em nome de Deus. E Jeremias, que é o profeta que vamos falar nessa noite, o profeta que trouxe essa palavra, da onde foi tirado esse tema, discernido pelo grupo de oração: vós me procurareis e me encontrareis. É uma palavra do próprio Senhor ao coração do profeta Jeremias, aonde ele vai anunciar ao povo de Deus. É muito importante a gente entender que Deus, Ele quer sempre estar próximo do seu povo, que Deus sempre zela pelo seu povo. Deus, Ele é um Deus zeloso, um Deus que cuida do seu povo, que fala ao coração do seu povo, e não é diferente conosco.
Ao longo de toda a história, Deus mostrou a sua fidelidade para com o seu povo, mesmo quando o povo foi infiel, mesmo quando o povo rejeitou o seu chamado, mesmo quando o povo deixou Deus para adorar outros deuses falsos. Isaías 45:5 vai dizer: eu sou um Deus sem rival, não há outro Deus além de mim. Então Deus deixa bem claro que Ele é o único Deus, que Ele deve ser adorado, porque é Ele que cuida do seu povo, é Ele que dá a graça, a cura, a libertação e a restauração ao coração do seu povo. Então o povo longe de Deus, ele se perde, o povo longe de Deus, ele se entristece, o povo longe de Deus, ele se condena. Então Deus bem sabe o quanto o seu povo precisa da sua misericórdia, precisa da sua presença, e vamos entender isso ao longo da história. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento, pegando a palavra de Deus comigo, em Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo do 11 ao 14. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo do 11 ao 14. Quando nós vamos procurar a palavra, é importante, né? A gente fala no Antigo Testamento, já tem essa direção. Jeremias é o que? Um profeta. Então vamos no grupo dos profetas procurar. Às vezes a pessoa não tem essa facilidade da palavra e se perde. Se estamos no Novo Testamento, estamos falando do que? Dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Então, se cair lá em João, eu vou procurar Mateus, então está mais fácil. Eu sei que os 4 evangelhos estão próximos. Estou falando da carta do apóstolo Paulo. São Paulo escreveu as suas cartas, direcionando as comunidades. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, então está próxima uma da outra, porque foi uma direção, foi uma seguida, uma ordem que ele foi pregando. Ou Pedro, São João, que escreveu o Apocalipse. Então é uma forma de procurar a passagem para que a gente ache de forma mais rápida. Jeremias capítulo 29, versículo do 11 ao 14, e vai dizer o seguinte: bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, o oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Invocar-me, eis virei. Calma aí que eu me perdi aqui. Invocar-me, e eis que vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Procura-me, e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me foste buscar. Permitirei que me encontres, oráculo do Senhor. Eu vos trarei do cativeiro, eu vos irei buscar em todas as nações, em todos os lugares por onde vos dispersei, oráculo do Senhor, para reintegrar-vos no lugar de onde vos exilei. Palavra do Senhor. Meus irmãos, o profeta Jeremias é um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento, que era a boca de Deus, que falava ao coração de Deus, que falava ao coração do povo de uma forma muito clara. Jeremias, ele muitas vezes tinha que fugir, porque ele exortava o povo. Deus usava de uma forma muito poderosa a vida de Jeremias para anunciar e exortar o povo.
E não foi diferente nesse período. Jeremias, ele anuncia ao povo, nesse período, nesse tempo, para que o povo fosse fiel ao Senhor. Deus estava dizendo, estava exortando o seu povo a voltar à sua fidelidade, porque o povo se perdeu na maldade, o povo tinha se perdido na sua infidelidade com Deus. E Deus falando através do profeta Jeremias, para que o povo se arrependesse, voltasse ao seu coração, para que o povo assim fosse agraciado pelo seu amor. Então Jeremias, sendo boca de Deus, ele anuncia ao povo, mas o povo não dá ouvidos ao Senhor, não dá ouvido ao profeta do Senhor. O povo permanece na sua desobediência, na sua incredulidade. O povo permanece distante do Senhor. E o que acontece? Jeremias então, ele novamente exorta ao povo e ele profetiza: se o povo não se voltar ao Senhor, o povo seria oprimido, seria escravizado. O que acontece? Nesse período havia um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei, ele era um rei pagão, e ele estava disposto a invadir Jerusalém e Judá e escravizar o povo de Deus. E assim ele o fez. Deus preparou o seu povo, falou ao seu povo para eles permanecerem fiéis a Ele, que Ele o livraria como tantas vezes Ele o fez. Mas o povo não deu atenção a Deus, o povo rejeitou a voz do profeta. E o que aconteceu? O povo então foi escravizado pelo rei Nabucodonosor e foi levado para o exílio. O que é o exílio? O exílio é quando um povo é tirado da sua pátria à força, é forçado a sair da sua pátria, da sua casa e ser escravo. Então Nabucodonosor, ele escravizou o povo, invadindo então Jerusalém e Judá, tirando o povo da sua casa e o levando escravo. Aconteceu que esse povo sentiu as dores, o sofrimento por rejeitar a vontade de Deus, por abandonar o seu Senhor, por buscar outros deuses, por não acreditar no seu Senhor. Mas Deus mostrou ao seu povo, mesmo com toda essa situação, que Ele não tinha abandonado o seu povo. Ele permitiu que o povo sofresse, que o povo fosse castigado devido aos seus pecados e à sua desobediência, à sua infidelidade. Meus irmãos, é muito importante a gente entender o que essa palavra está trazendo a nós, que ao longo da história precisamos conhecer a realidade de Deus, como Deus age em meio ao seu povo, como Deus fala ao coração do seu povo. Deus, ele mostra a sua graça, o seu amor. Deus mostra ao povo que é necessário ouvir a sua voz, que quando o povo se torna desobediente, infiel a Ele, o povo se perde. Há sofrimento, há escravidão sobre a vida do povo. Então acontece que o povo permanece no sofrimento, no exílio da Babilônia, permanece escravo, mas Deus manda uma carta através do profeta Jeremias, para que o povo não desanimasse, que ele estava com o povo. Deus é fiel. Fala para o seu irmão que está do seu lado: Deus é fiel. Por mais que nós muitas vezes cometemos erros, abandonamos o Senhor, não ouvimos a voz do Senhor, permanecemos infiéis ao Senhor, o Senhor permanece fiel para conosco. E o Senhor fez o que? Deus promete ao povo que depois de 70 anos que o povo está no exílio, está no sofrimento, está passando por dificuldade, Ele traria o povo para a sua pátria. Deus dá uma promessa ao seu povo que resgataria, que restauraria essa pátria, que eles, mesmo na dificuldade, no sofrimento, passariam por dificuldades, mas se eles permanecessem fiel ao Senhor, se eles se arrependessem, Deus restauraria a sua pátria, Deus curaria as feridas do seu povo.
Olha que maravilha, o Senhor, Ele permanece fiel. E o sofrimento seria agora a provação, a santificação do povo. É isso que acontece conosco quando estamos cometendo alguma situação, vivendo alguma situação pelos nossos erros, pelos nossos pecados, porque os nossos pecados trazem uma consequência sobre nós. Quando tomamos atitudes erradas, isso tem consequências. Vem o sofrimento, vem as enfermidades, vem a tristeza do nosso coração. Quando não damos ouvidos ao Senhor, vem sobre nós a angústia, o vazio, e passamos por dificuldades, por desobedecer a voz do Senhor. Será que alguém se identifica com essa realidade? Quantas vezes fizemos isso? Que o Senhor falou ao nosso coração e nós desobedecemos, com o pecado, com tantas situações, e o nosso coração se afundou na tristeza, na angústia. Mas Deus, Ele diz: eu vou restaurar você, eu vou curar as suas feridas. Permanece firme, volta à obediência, volta ao meu amor, porque eu sou a resposta para o teu coração. Assim como foi para o povo, o Senhor deixou bem claro que Ele seria sempre a resposta, a libertação, a cura que o povo necessitava. O Senhor estava deixando bem claro: eu o farei, eu darei a graça que vocês necessitam, a libertação que vocês precisam, encontrarão em mim, no Deus Todo-Poderoso, no Deus onipotente, onipresente, onisciente, o nosso Deus Javé. E olha que interessante isso. Ao longo da história, o povo foi sendo agraciado por Deus. Deus foi mostrando a sua fidelidade, mostrando o seu amor, foi resgatando, foi procurando o seu povo, mesmo quando o povo estava distante, falando ao coração do seu povo. Mesmo o povo distante da sua graça, do seu amor, Deus se revela de uma forma poderosa aos seus filhos, mostrando que Ele está curando, está cuidando do seu povo. A realidade que temos vivido é uma realidade de luta, de sofrimento, e Deus novamente se mostra presente em nossas vidas. Deus, Ele fala aos nossos corações que diante das dificuldades, da provação, de tudo que temos vivido, Ele permanece fiel a nós, e que diante das nossas lutas vamos aprender a ser fiéis, vamos crescer na sua graça, no seu amor. Por isso devemos valorizar o sofrimento, por isso devemos permanecer na fidelidade com Deus. Tantas pessoas falam: João Paulo, mas eu estou sofrendo, olha a minha situação, olha a angústia que eu estou passando. Meus irmãos, são consequências das nossas atitudes, são consequências de uma vida passada no pecado, são consequências das decisões erradas que temos tomado. Mas o Senhor, Ele nos santifica, Ele nos incentiva, Ele nos motiva a permanecer fiéis a Ele, que Ele cuidará de nós, que o nosso coração será curado e a graça dEle virá sobre nós. O Senhor nos dá uma promessa, que diante de todo o sofrimento, de toda a luta que temos travado, Ele nos dá uma promessa de vitória, uma promessa de glória, de santificação, que vamos ter lá no céu. O Senhor, Ele nos promete a salvação, que esse tempo que estamos vivendo, que esse tempo de sofrimento, assim como o povo no exílio, assim como o povo de Deus sofreu, Deus, Ele fala aos nossos corações que Ele está conosco, que diante das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, Ele vai cuidar de nós, Ele jamais vai nos abandonar. Deus permanecerá fiel conosco a todo tempo. Deus vai ser fiel até mesmo quando somos infiéis. Olha que Deus maravilhoso. Olha como o Senhor tem cuidado de nós, cuidado dos nossos corações. É interessante que o Senhor, quando falou a Abraão, o Senhor pediu a Abraão que permanecesse fiel a Ele. Ele disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso,
anda em minha presença e seja íntegro. Quero fazer aliança contigo, multiplicarei ao infinito a tua descendência. É interessante, porque Deus, falando a Abraão, ele diz: anda na minha presença. Anda na minha presença. É a palavra de Deus ao seu povo, aos nossos corações. É necessário estar sempre na presença do Senhor. Por isso o Senhor nos chama a uma vida de conversão, de santificação. Por isso o Senhor nos chama a uma vida de fidelidade, para permanecer no seu amor, na sua graça. Anda na minha presença. É necessário permanecer na graça do Senhor. É necessário viver a fé em Deus. É necessário fazer parte da igreja, da evangelização, do corpo místico do Senhor, que é a igreja católica. Anda na minha presença. Era a palavra de Deus ao seu povo. Ao longo de toda a história, Deus sempre pediu ao seu povo: permaneça na minha presença. Está sofrendo, está passando por dificuldade, não saia da minha presença. Com Deus é difícil, sem Deus é pior ainda. Sem o amor do Senhor, como vamos sobreviver? Nós fomos criados pelo Senhor para viver no amor de Deus. Se não é o amor de Deus a nos conduzir, a nos fortalecer, como vamos suportar longe da graça de Deus? Então, quando vem a dificuldade, quando vem o sofrimento, logo vem a vontade de desistir. Logo olhamos para trás, queremos voltar atrás. Não é isso que acontece. Satanás, ele é especialista nessa situação, em nos tirar da graça de Deus. Ele insiste a todo momento. É situações dentro do nosso lar, é situações no trabalho, são as dívidas, são várias situações, são os sentimentos, as angústias do nosso coração que tentam nos afastar a todo momento. Será que você não acha estranho? Por que quando acontece uma situação na sua vida, logo a primeira coisa que vem: eu vou abandonar a minha fé, eu vou abandonar Deus? Calma aí, se Deus é amor, é fiel, está sempre pronto a nos ajudar, por que que eu vou abandonar o Senhor? Satanás, ele vai falando, vai nos convencendo, vai nos enganando. É a luta que temos vivido, é a batalha espiritual que temos travado, é a luta do povo de Deus para chegar ao céu. É a santidade que Deus espera de nós, que lutemos para viver uma vida de santidade, para estar na sua presença, no seu amor. Precisamos ser fiéis, meus irmãos. Precisamos ser fiéis nas pequenas coisas, para que possamos suportar as grandes coisas das nossas vidas, os grandes sofrimentos. Então o Senhor nos chama a fidelidade. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, o Senhor nos chama a sermos fiéis. Porque aquele que perseverar até o fim, esse entrará no reino dos céus. Esse estará com o Senhor por toda a eternidade. Vamos ouvir a palavra de Santa Teresinha, que diz que o sofrimento dessa terra é um brevíssimo segundo que vai passar rápido. Então vale a pena permanecer, vale a pena ser fiel ao Senhor nas pequenas coisas. Vale a pena lutar pela graça de Deus, lutar por uma vida de conversão diária, lutar para renunciar às coisas do mundo. Ser fiel a Deus é isso, meus irmãos, é agradar o coração do Senhor, é fazer aquilo que agrada o Senhor nas nossas decisões, nas nossas buscas. O Senhor, ele quer nos ver lutando, perseverantes no seu amor. Deus quer nos dar a salvação. É a maior graça que o homem pode ter, é a salvação em Deus, é estar com Deus por toda a eternidade. É o sonho de Deus que a minha alma e a sua alma seja salva, que possamos permanecer na sua graça e que não haja nenhum pensamento de abandono. Jamais podemos aceitar ficar longe de Deus, viver longe do amor do Senhor. Jamais, porque a graça do Senhor nos santifica, o amor do Senhor nos fortalece. A paz que temos no coração vem do amor do Senhor. O mundo não pode trazer a paz ao nosso coração, o mundo não pode dar alegria ao coração do homem. A verdadeira felicidade vem de Deus, e nada melhor que passar dificuldades, sofrimentos e permanecer em Deus.
Como é bom, meus irmãos, você passar por sofrimento, por perseguições, por desânimo, por situações tão difíceis e falar: Senhor, obrigado porque o Senhor está comigo. Obrigado, Jesus, porque a tua misericórdia tem me sustentado, Senhor. E eu sem o Senhor não sou nada. Como é bom, meus irmãos, amadurecer, porque o sofrimento nos leva a amadurecer. O sofrimento nos leva a crescer como cristãos. O sofrimento nos leva a alcançar o céu, a contemplar a graça de Deus, a viver o amor do Senhor em nossos corações. O sofrimento, quando é bem vivido, ele glorifica a Deus. Que através da tua dor, das tuas lutas, você possa glorificar o Senhor, possa agradar o coração de Deus. Que o teu sofrimento te leve a ser melhor, que o teu sofrimento seja convertido em graça, porque você tem dois caminhos, duas decisões. Diante da dor do teu sofrimento, ou você glorifica a Deus permanecendo firme, mesmo que cair, mesmo que você caia, mas que você caia de joelhos diante do Senhor, para que Ele te levante novamente. Ou você escolhe o mundo, sofrer pelo mundo e se afundar a cada dor, a cada sofrimento. Então, é um ato de inteligência quando buscamos o Senhor, porque buscamos o amor, buscamos aquele que é resposta para nossas vidas e que pode nos dar a salvação. A quem iríamos, disse Pedro, se só o Senhor tem palavra de salvação, de eternidade? Só o Senhor pode dar a graça que eu necessito, só o Senhor pode curar as minhas feridas, só o Senhor pode me libertar de todo mal, só o Senhor pode providenciar a graça sobre a minha vida. A quem iria, Senhor? Então eu tenho que me aproximar do Senhor, eu tenho que me aproximar de Deus, que o sofrimento, que as lutas me levem para próximo do Senhor. Se é um risco, se é difícil, as batalhas, as lutas, que essas lutas possam ser valorizadas em nossas vidas e possam nos levar para o céu, para estar com Deus por toda eternidade. Amém? Vamos ficar de pé? Que nessa noite possamos aprender a ser fiéis nas pequenas coisas. O Senhor nos chama a essa experiência de santificação. O Senhor nos chama a rasgar o nosso coração nessa noite e nos abandonar diante da presença do Senhor. Buscar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, é glorificar o Senhor mesmo diante do sofrimento, mesmo quando não estamos sentindo nada, é permanecer em Deus, é desafiar até mesmo as nossas angústias, é lutar, é combater o bom combate, é vencer as tribulações, porque Deus permanece conosco. O Senhor nos deu o seu Espírito Santo, o Senhor nos deu a sua graça para sobrevivermos, para perseverarmos, para sermos fortes diante das batalhas. Não estamos sozinhos, assim como Deus falou ao seu povo: eu não abandonei vocês, não importa o que vocês fizeram. O Senhor está falando aos nossos corações, ao teu coração nessa noite: não importa o que você viveu na sua vida passada, eu estou com você para restaurar, para curar o seu coração, para libertar você de todo o mal. Eu estou na tua vida para curar as suas feridas, para te levar ao céu, para que você esteja comigo por toda a eternidade. É a promessa de Deus. Deus nos promete o céu e Deus é fiel para conosco. Vamos tomar posse da fidelidade de Deus, da graça de Deus. Vamos responder ao chamado do Senhor nessa noite. Levanta os seus braços lá no alto, levanta os seus braços se abandonando no Senhor, deixando que o Senhor nessa noite possa tocar o seu coração. Eu não sei como você está, eu não sei qual é o seu sofrimento, a tua luta, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está falando de uma forma muito forte ao teu coração, ao meu coração. Permanece fiel, aguenta firme, meu filho, seja fiel no pouco, lute. Deus quer te ver lutando, porque é assim que Ele vai te dar a vitória. É no sofrimento, é na dor que Ele vai dar a graça. Nós alcançaremos a vitória, nós alcançaremos a graça, porque Deus está conosco, não estamos sozinhos. Quem pode contra Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus?
pregação é resposta do Senhor para o teu clamor. É Deus falando: eu permaneço fiel, eu estou te dando a vitória, eu estou te dando a graça que você tem clamado. Deus está respondendo ao teu clamor, Deus está falando ao teu coração. Toma posse dessa graça, toma posse dessa unção. Deixa Deus falar ao teu coração. Ore canta lá, baixura lá, canta lá. Deixa a unção do Espírito Santo ser derramada sobre você. Deixa o Senhor te avivar nessa noite, avivar a tua alma, o teu coração. É o Senhor te levantando homens e mulheres de fogo, restaurados pela graça de Deus, curados pela unção do Espírito Santo. Deixa o Senhor falar ao teu coração. Deixa a graça de Deus ser derramada sobre você. É o Senhor que te cura, é o Senhor que te liberta nessa noite. Toma posse dessa unção, toma posse do poder do Espírito Santo, toma posse da restauração pela graça e o poder de Deus. É o Senhor avivando a tua alma, incendiando o teu coração. Recebe a cura, recebe a libertação em nome de Jesus. Recebe a unção de avivamento na tua alma, meu irmão, minha irmã. É o Senhor te dando a paz. A paz significa cura completa. É o Senhor curando físico, emocional, sentimental, espiritual. É o Senhor quebrando as correntes malignas. É o Senhor quebrando as maldições que estavam sobre a sua vida. É o Senhor dando a graça que você necessita, curando o físico, o emocional, o espiritual. É o Senhor curando os seus traumas nessa noite. Toma posse dessa unção. É o Senhor avivando, preenchendo o vazio da tua alma nessa noite. Recebe essa unção de cura, recebe a graça de Deus. É o Senhor sendo fiel para conosco, é o Senhor cuidando, zelando por nós nessa noite. Ore canta lá, baixuria, lá canta lá, baixuria. Ele canta lá, ele canta lá, baixuria. Toma posse da graça. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente pedir.